Olá pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento de Solid Edge, nós iremos modelar a peça de número 2, que se trata de um corpo provavelmente usinado ou de origem de fundição. E para a modelagem deste corpo nós não iremos utilizar o template de sheet metal, uma vez que não se trata de uma chapa metálica, e sim de um arquivo par, é uma parte. É um corpo sólido que passou por algumas operações de usinagem de remoção de material. Para dar início à atividade, nós iremos clicar aqui em New, vem aqui em Isometric Part. Na sequência vamos ligar os nossos planos de referência. E para dar início a essa modelagem, eu vou dividir esse bloco em duas regiões. Eu tenho uma região com a seção quadrada, tá? E aqui embaixo eu tenho uma outra seção que ela é oriunda através de um sketch que possui uma geometria oblongada. Então primeiro eu vou desenhar a parte superior e depois a inferior, e na sequência efetuar as operações de furação. Então temos 3 operações de furação aqui, cada um com suas particularidades. Então vamos lá, vamos desenhar um quadrado de 26 por 26 e comprimento 40 na hora de extrudar. Então vem aqui em Extrude, no menu Sólidos, vou clicar no meu plano vertical, Y, Z, vou vir aqui em Draw, clicar em retângulo, by Center, vou clicar no centro da minha origem, vou arrastar para o primeiro quadrante aqui, padrão, vou digitar 26 na base e 26 na altura, e a rotação é 0. Feito isso, eu vou deletar essa linha vertical, isso para que eu execute o desenho dessa região aqui, ó, desta abertura de 120 graus, que começa a 6 unidades da aresta superior. Então vou aqui em Draw, Line, clico aqui nesse endpoint, puxa para baixo, digito 6, dou um Enter, e agora eu vou confirmar a minha rotação. Neste caso eu quero ela vertical, paralela ao eixo Z. Então apenas clico quando a minha reta ficar paralela a Z. O próximo passo seria o seguinte: se eu dividir esse ângulo no meio, eu tenho 60 graus em relação a esse eixo aqui, nesse sentido, e 60 graus aqui para baixo. Desenhando isso fica muito mais intuitivo. Vamos lá. Se eu tenho uma linha com inclinação qualquer, e eu tenho um eixo central aqui, tá? E essa linha, ela tem um espelhamento aqui ao longo desse eixo. É o mesmo caso, né? Ó, eu tenho aqui uma abertura de 82,48. Significa que a metade dele, obviamente, por se tratar de assimetria, vai ser a metade desse ângulo. Mas, se eu tiver uma linha paralela aqui, ó, a esse eixo, só que a abertura que eu tenho seja oposta a essa, ainda assim, o meu ângulo de abertura dessa reta em relação à paralela do seu eixo será o mesmo ângulo, que é metade do ângulo principal, ok? Questão de geometria plana. Então o ângulo que eu tenho que fazer aqui, se eu tendo aqui o zero do meu círculo trigonométrico, basta eu arrastar aqui para baixo, ó, e digitar menos 60 graus. Eu estou caminhando no sentido negativo, né, de deslocamento do círculo trigonométrico. E o eixo para o meu espelhamento seria o próprio eixo Y. Então basta eu aproximar aqui do Y e dar um clique. Eu posso vir aqui embaixo, clicar, puxar para cima e digitar 6 unidades. Vou clicar para confirmar a operação. E vou simplesmente passar o mouse sobre essa linha, assim que ela acender, e arrastar até o seu endpoint. Assim que eu faço isso, eu tenho uma definição do meu perímetro, né, do meu polígono, e vou dar um close sketch. Nesta etapa, o software ele solicita para que eu defina o tipo de extrusão que eu quero. Uma extrusão unidirecional partindo de um plano, seja no sentido positivo ou negativo do eixo, ou se ele quer uma extrusão que ela não é simétrica, porém ela parte de um plano central e te permite extrudar tanto em um sentido positivo do eixo quanto do outro. Porém, o tanto que você vai extrudar pode ser valores iguais ou não, tá? Você pode extrudar 30 nesse sentido e 40 nesse daqui, no sentido negativo. Mas neste caso eu quero uma peça simétrica em relação ao plano vertical. Então eu vou clicar aqui em
simetria total, tá? Eu quero uma simetria total a partir do plano vertical. E neste caso, o comprimento que eu quero é de 40 unidades. Vou dar um Enter para confirmar a operação e depois Finish. Então eu tenho a parte superior do meu bloco. Vou desligar aqui meus planos para não atrapalhar. E vou desenhar agora a parte inferior, tá? Vou desenhar o sketch da parte inferior e na sequência executar a protusão dela, que é de 14 unidades. Trata-se de um sketch com característica de oblongo, 6 unidades de centro a centro e raio 7. Então eu venho aqui em Extrude, vou clicar aqui na parte inferior da minha peça, vou entrar com uma linha, vou clicar na minha origem, vou puxar para a direita e vou digitar S para ativar a construção de simetria da minha linha. Então, se eu desloco um valor X para a direita, o mesmo vai se desenvolver à esquerda. Neste caso, 6 unidades. E vou dar um clique alinhado, com o meu mouse alinhado ao eixo X, para que a rotação dessa linha seja 0. Na sequência eu vou aqui em Draw, Circle, vou clicar no endpoint dessa linha que eu acabei de criar, vou puxar para o canto superior ou para baixo, não importa, só para ficar mais fácil de visualizar. Eu posso entrar com o diâmetro dela, que é 14, ou eu posso entrar com o valor de raio, tá? Eu vou repetir, eu vou fazer aqui as duas operações. Entrei com o diâmetro de 14, né? Mas eu posso, dar aqui um Tab e digitar 7. E aí eu entro com o valor de raio. Como eu já defini na operação anterior que o raio era 7, o próximo círculo, estando ainda com o comando ativado, também será de raio 7. Então basta posicionar ele na outra extremidade da linha. Vou entrar com o comando Line novamente e agora eu vou passar o mouse sobre o perímetro, né, da minha figura, ó, até ela acender. Acendeu, eu clico, puxo para a direita. Perceba que ele selecionou e arrastou a linha lá para baixo, ó. E eu quero que ela fique em cima. Poderia executar aqui a operação logo aqui embaixo? Poderia, mas eu quero fazer em cima. Sou teimoso. O que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito para sair da operação e dar um clique novamente, tá? E aí eu consigo puxar a linha e desenvolvê-la na horizontal, tá? Passando ela sobre o perímetro da minha figura, ou do meu círculo, no caso. Assim que aparecer a opção de tangência, você dá um clique. Dá um clique com o botão direito para confirmar a operação. Vem na região inferior, faz a mesma coisa, dá um clique, puxa para a direita. Apareceu a opção de tangência, você clica. Dá um ESC para sair do comando. E agora vamos deletar os excessos internos de linha. Assim como no AutoCAD a gente tem o comando Trim. Você vai clicar no comando Trim que está em Draw. E você vai apenas dar um clique, segurar o botão do mouse e arrastar e cortar todas as linhas ou excessos de linhas que você deseja que seja removido do seu desenho, tá? Feito isso, tudo é deletado, ok? Dá um ESC para sair do comando e um Close Sketch. Agora o software vai te solicitar para que você defina o tipo de extrusão que você quer. Neste caso, você quer fazer uma extrusão adicionando ou removendo material. Eu quero uma extrusão adicionando material. Então eu venho aqui no canto superior esquerdo, onde tem ADD Cut. Eu vou clicar nesse botãozinho e vou clicar na opção ADD. Eu quero adicionar material, tá? E aí aqui ele repete as mesmas perguntas, né? Você quer adicionar material partindo de uma extrusão simétrica? Não, neste caso, avaliando aqui a geometria da minha peça, ó, eu quero que ela seja uma extrusão unidirecional, uma vez que o plano de extrusão é a parte inferior da minha peça. Então eu venho aqui e clico em On Side Extent. E agora eu vou ter uma extrusão unidirecional partindo desse plano base. Ela só pode ser para baixo porque eu não posso adicionar material dentro de material, né? Não faz sentido, então é para baixo. E obviamente, respeitando as configurações do meu desenho, a extrusão será para baixo, tá? Então, quanto que eu tenho que extrudar? O meu desenho ele diz que eu tenho que extrudar 14 unidades. Então eu vou digitar aqui 14 e perceba que no canto inferior aqui, ó, ele já entra com o valor numérico assim que você digita, tá? 14, puxa para baixo, dá um Enter. Vou dar um clique na minha tela com o botão esquerdo do mouse
confirmando a minha extrusão e na sequência dando um finish. Dou um ESC para sair da janela de diálogo. Pronto, pessoal, eu já tenho o bloco da minha peça. O próximo passo seria efetuar as minhas operações de furação. A primeira que nós vamos executar é a operação na região inferior, onde a gente tem um furo com rosca, tá? Por que é furo com rosca? Ó? Você tem um delineamento aqui de um furo, ó, e você tem duas linhas finas e paralelas, tá? Que define que isso aqui é um furo com rosca, tá? E percebe que o comprimento de rosca útil, né? O comprimento útil é de 13 unidades, tá? E o diâmetro é de 5,16. Então você tem uma medida no sistema métrico e a outra você tem no sistema imperial. Então vamos definir isso daqui. Eu venho aqui em Solid, tá? E vou clicar no meu role, no meu assistente de furação. Vou clicar no plano inferior da minha peça. Vou clicar bem na minha origem, porque a minha peça está perfeitamente alinhada em relação ao plano, né, vertical e ao plano transversal. Vou dar um close sketch. E vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui em opções. E para vocês provavelmente vai estar assim, ó, simple. Neste caso vamos clicar na segunda opção, thread, que é de rosca. E aqui em standard nós vamos clicar na opção ANSI int. Tá? Vamos confirmar e aqui vamos deixar marcado com a opção Standard Thread, tá? Que é uma rosca padrão, uma rosca standard. Uma rosca standard 5,16, tá? Ela seria provavelmente uma 5,16 com 20 filetes, tá? Uma vez que a rosca 5,16 fina, né? Seria a de 24, por exemplo, né? 24 filetes por polegada. Ou rosca unificada fina, né, o NF. A gente tem uma extra fina, né, que é com 32 filetes por polegada. Então percebe que quanto mais filetes por polegada, mais fino seria essa rosca. O que isso quer dizer? Tá? Deixa eu pegar aqui minha calculadora. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho opções de 5,16 18 filetes, tá? O que seria isso? No sistema métrico a gente já diz logo qual é o passo da rosca, né? Por exemplo, eu quero uma rosca de uma M6 com uma M8, vamos supor, com passo de 0,75, né? 0,75 milímetros, né? Mas neste caso, no sistema métrico, no sistema imperial, perdão, a gente vai ter 20 filetes. Então significa que em uma polegada, onde eu tenho 25,4 milímetros, eu vou ter 20 filetes. Ou seja, cada filete tem uma distância entre eles, ou seja, um passo de 1,27 milímetros, tá? Então, por exemplo, essa daqui, que ela é 5,16, 32 filetes, ela vai ter um passo ainda menor, ou seja, 25,4 dividido por 32 vai ter um passo de 0,79. Então eu vou deixar aqui uma rosca padrão com 20 filetes. Eu tenho a 5,16 por 18, que ainda é mais grosseira que essa, tá? Mas eu vou deixar 5,16 por 20. E aqui eu tenho outras informações que eu preciso dar um input, ó, no software. É o seguinte, ele diz que o comprimento de rosca útil é 13. E perceba que aqui eu tenho um furo com a ponta da minha broca definida, né? Então eu preciso furar além de 13 milímetros para que a ponta fique resguardada e eu consiga realmente executar 13 milímetros de rosca com o meu macho, tá? Então veja que a cara do meu furo aqui ele está plano, né? Ele está reto. Neste caso eu preciso conservar a ponta da minha broca. Então eu venho e clico aqui, ó, em V-Bottom Angle. Eu vou clicar aqui e ele vai ativar uma nova configuração de furo. Só que ele, nessa configuração aqui, ele me dá o comprimento total, ou seja, da ponta da broca, né, até o plano. Neste caso não, eu quero o comprimento útil de rosca. Então eu vou clicar aqui à esquerda. Agora se ele muda a minha cota e dá o valor aqui, ó, Roll Depth, né?
que é a profundidade desse meu furo, e aqui ele dá o valor em polegada. Neste caso, nós temos 13 milímetros. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar 13 milímetros dividido por 1 polegada, 25,4. Ok? Vou dar um Enter. Vou confirmar aqui na mensagenzinha de erro. E eu tenho 0,51 polegadas. Próximo passo. Vamos verificar aqui outras informações. Pode ser que no configurador de vocês, ó, o comprimento da rosca esteja aqui, ó, Finite Extent, tá? Ou seja, 0,08 polegadas. E aqui você consegue controlar o comprimento de rosca. Neste caso, eu quero que é por toda a extensão, tá, do furo. E toda essa extensão é 0,51. Perceba que aqui eu tenho, né, 0,3125, que é o diâmetro da minha rosca. Então, se você vem aqui na calculadora, ó, e colocar 5,16, né, ó, a gente tem a polegada como uma unidade, então vai ser 5 sobre 16. Essa fração vai me dar 0,3125, que é exatamente o que a gente tem aqui, tá? O diâmetro vai ser nominal, tá? Eu não vou pegar o diâmetro da minha raiz, né? E não vou colocar chanfro convidativo. Na sequência eu dou um OK. E eu tenho aqui, ó, 13 unidades, tá? Ou 13 milímetros. E vou apenas dar um clique com o botão esquerdo e um Finish. E agora eu posso dar um clique com o botão direito para confirmar a operação, ou simplesmente clicar em cancelar. Essa questão, pessoal, de confirmar os comandos com o botão direito do mouse, vai muito de como você configura o mouse para trabalhar com o software. Eu particularmente configuro meu mouse para sempre dar Enter ou confirmar operações com o botão direito do mouse, tá? Existem softwares que você utiliza para isso. O próximo passo, a gente vai fazer o furo aqui da região da face posterior da peça. Esse furo, ele tem uma medida de um diâmetro de 13 unidades e o comprimento de 19, o comprimento útil, né? Então vamos lá. Eu venho aqui em role novamente, vou clicar no plano posterior. Perceba que o centro do meu plano está alinhado, né? O centro geométrico desse retângulo está alinhado com a minha origem. Então basta eu vir aqui em Features, né, e clicar aqui em Role Circle, que é apenas um sketch que vai posicionar o meu furo. Eu vou clicar na origem para deixar ele posicionado aqui. Vou dar um Close Sketch. E agora eu vou configurar esse meu furo, tá? Venho aqui em Options. Esse furo, ele é um furo simple, ele é liso, tá? Eu quero conservar a ponta da broca, né? A configuração dessa ponta da broca. O comprimento, eu quero o comprimento útil e não o comprimento total até a ponta da broca. O sistema é métrico, né? Porque eu tenho 13 milímetros. Aqui eu vou colocar Drill Size, tá? Que é o tamanho da broca. Vou procurar aqui a opção 13 milímetros. Definir que é 13 milímetros, né? Não tem nenhuma folga, né? Esse furo. Não vai ter chanfro convidativo. E vamos deixar aqui a profundidade de 19. Vamos colocar 19 só para a gente visualizar o que acontece. Vou dar um OK e vou dar um Finish. E agora eu vou dar um ESC para sair da janela de diálogo. Pessoal, perceba que quando eu aplico um furo de 19, olha só como é que fica a minha peça. Opa, vou colocar aqui na posição Right, tá? E venho aqui em View e vou colocar em Visible and Hidden Edge. Olha só como é que fica o meu furo. Então perceba que 19 é uma profundidade muito grande. Então eu tenho que diminuir um pouco o comprimento desse furo. Então eu venho aqui em Role. Posso clicar aqui em Dynamic Edit, ó, porque ele vai conservar a cota que é referente à variável de profundidade do meu furo. E eu vou deixar aqui, pessoal, eu vou tirar 2 unidades, vou deixar ele com 17. Vamos ver como é que fica. Ficou uma distância razoável, né? Vou deixar 17. E vou dar um ESC para sair da operação. Então eu tenho agora um furo aqui com 17 de comprimento, tá? E isso é explicado, como eu falei lá no início do vídeo, tá? Por conta desse detalhe, ó. Eu tenho 26 de comprimento e a metade é mais ou menos onde a linha de chamada da cota de 19 começa. Então como é que eu vou ter 19 unidades aqui de comprimento
se a metade, né, é 13, né? 26 por 2 dá 13. Então não faz sentido, né? Esse cara aqui era para estar um pouco mais deslocado aqui para a esquerda, tá? Agora eu vou fazer a minha última furação, né? A minha última furação é um furo liso e ele é passante. Ele é de diâmetro de 4 milímetros, né? O centro dele, o centro desse furo, ele toca, né? Ou ele tangencia o furo de 13 milímetros de diâmetro, tá? Então ele passa bem nessa linha que delimita o diâmetro do furo de 13 unidades, tá? E ele está deslocado em relação à face posterior 7 unidades. Então eu vou dar aqui um Ctrl I, tá? Que é para ativar a visualização isométrica da minha peça. Eu venho aqui em View, tá? Na parte de visualização eu vou colocar aqui para visualizar as arestas e faces, tá? Do meu corpo sólido. Para facilitar a minha visualização, eu venho aqui em Home, eu vou aplicar o meu furo nesta face lateral. Então eu venho aqui em Role, clico, né, no menu Sólidos, vou clicar nesse plano aqui lateral, pronto. Eu vou ativar, eu venho aqui em View e vou deixar no modo de Hidden Edge. Para quê? Para que eu consiga visualizar, né, a delimitação do meu furo. Apenas passando aqui o mouse eu já consigo efetuar essa operação, porque ele já acende essa linha. Mas eu vou deixar aqui em Visible and Hidden Edges para que vocês possam visualizar a delimitação do nosso furo, tá? Vou passar o mouse sobre essa linha, ela vai acender e vou dar um clique. Automaticamente eu já consigo delimitar o deslocamento em Z desse furo. Falta então definir o afastamento em relação ao plano. Para isso eu venho aqui em Home, aqui em Dimension, Smart Dimension, vou clicar nesta face, vou clicar no centro do furo e vou puxar aqui para cima. E aqui eu defino 7 unidades. Vamos só confirmar. 7 unidades. Agora eu vou dar um Close Sketch, tá? Venho aqui em Options. Vou definir para o software que esse furo ele é na opção Simple, tá? Não é para um parafuso, então eu vou colocar Drill Size, provavelmente vai um pino aqui, não um parafuso. E o diâmetro dele é 4, sem nenhuma folga, tá? Ele é exato. E aqui você tem assim, ó, Role Extend. Você tem a opção, né, de ele atravessar toda a peça, atravessar até encontrar uma face, até encontrar um outro bloco, delimitar uma medida, tá? É um furo limitado, medida finita, e é o que está ativado agora. E ele diz que ele tem 7 unidades. Ó, se eu colocar aqui 15, ó, perceba que aqui, ó, ele vai mudar, ó. Se eu der um OK, ó, ele foi para 15, tá? Mas neste caso eu vou deixar ele com Toggle All. Eu quero que ele seja passante total, tá? Então eu vou dar um Finish e dar um ESC para sair da caixa de diálogo. Opa, pessoal, ó, vejam que ele ficou com o chanfro convidativo, né? Eu vou tirar esse chanfro porque o desenho não pede, tá? Options, e vim aqui embaixo e desmarca essa opção, ó, Start Chamfer, e dou um OK. Vou dar um Finish, tá? Pronto. E venho aqui em View, vou colocar aqui em Shed with Visible Edge e eu tenho a minha peça modelada, tá? Se eu fosse efetuar algumas alterações nessa peça, quais alterações eu faria? A primeira, nesse furo aqui embaixo. Opa, nesse aqui, eu venho aqui em Editar Definição, venho aqui em Options, eu vou colocar um chanfro convidativo, tá? Eu quero um ângulo de 45 e o offset, pessoal, eu vou deixar de 0,05. Acho que 0,05 é bastante, né? Eu vou deixar então um pouquinho menor. 0,25. Dá um Finish, pronto. 0,025. Nesse daqui também vou colocar outro chanfro convidativo. Por que que chanfro convidativo é bom, né? Porque facilita na hora de você colocar o parafuso, né, ou fuso para acessar aquela furação. 45 offset
Coloquei lá 0,025, né? Eu vou padronizar isso. Então é o seguinte, eu tenho 25,4 vezes 0,025. Então eu tenho 0,635. Então 0,635. Aqui já é milímetro, tá? E vou dar um finish. Mesma coisa eu vou fazer desse pino aqui, ó. Como eu não sei se o cara vai colocar o pino pela direita ou pela esquerda, então eu vou colocar esse chanfro convidativo dos dois lados. Então, Edit Definição, Options. Aí aqui eu tenho chanfers, né? Eu tenho um chanfro de início e um chanfro de fim, tá? Eu vou deixar os dois ativados. 0,635, confere. É isso. 0,635, tanto para o início quanto para o final. 0,635. E agora eu dou um OK e um finish. Então perceba que eu tenho um chanfro, ó, à direita e à esquerda, tá? Então Ctrl I, e essa é a minha peça. Eu vou salvar ela. É a P003. Eu não sei se tem alguma outra peça nessa aqui. Aqui dentro provavelmente tem a peça que é de chapa metálica, por isso que ela não vai aparecer, porque ela é .psm e essa daqui é .par, tá? Vou dar um save. Pronto, pessoal, é basicamente isso, tá?